Olá, gente querida. Nos últimos dias, Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Eu nunca vi ninguém fazendo uma comparação entre 1 Tessalonicenses capítulo 4 e João 14. Sempre que alguém pensa no arrebatamento, todo mundo vai direto para 1 Tessalonicenses capítulo 4. E eu vou fazer uma comparação entre esses dois textos e você vai ficar estupefato ao perceber que Jesus também está se referindo ao arrebatamento, embora ele não tenha mencionado este nome, porque quem o fez pela primeira vez foi o apóstolo Paulo. Então vamos ler os dois textos. João 14, 1 a 3 é aquele texto clássico, em que Jesus está ministrando a última ceia aos discípulos, dizendo que ele vai morrer, que ele tem que ir para o Pai, mas ele promete voltar para buscá-los, para que eles estivessem com o Pai. Esta promessa é o arrebatamento da igreja. Eu vou ler para vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a casa do meu pai é claramente o céu, onde está o trono de Deus, onde está, vamos dizer, os anjos e a igreja vai ser levada para lá, né? Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Bom, muitas pessoas, aqueles que não acreditam no arrebatamento, ou até mesmo os que dizem que o arrebatamento é depois da grande tribulação, eles dizem o seguinte: não, Jesus aqui ele está prometendo para todo crente que ele vem buscá-lo quando ele morrer. Eles não veem esse texto de João 14 como um texto referindo-se ao arrebatamento, por isso que ninguém usa isso. Mas tem um problema disso, gente. E eu quero mostrar para vocês algumas razões para vocês acreditarem que é de fato o arrebatamento. Tá? A primeira razão é que a Bíblia nunca fala de Jesus vindo buscar um crente que está morto. Já pensou nisso? A Bíblia nunca falou que Jesus vem buscar o camarada que está morto, que morreu. Jesus não está prometendo aqui para os discípulos que ele fala: quando você morrer, Pedro, eu vou te buscar para você ficar comigo. Não. Então, não existe um relato sequer na Bíblia que Jesus vai buscar o indivíduo para encontrar-se com ele, quando ele morrer. O texto está falando, portanto, do arrebatamento. A terceira razão é porque Paulo, quando ele fala do crente que morre, ele fala do crente que está ausente no corpo, mas que está para estar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8 diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, quando o crente morre antes do arrebatamento, ele vai imediatamente para a presença de Jesus já. Entendeu? Ele morre, está ausente do corpo, mas vai estar presente com o Senhor. E lá não fala que Jesus vem buscar o camarada, é ele que vai para o terceiro céu. Jesus, ele fala para o ladrão da cruz. O camarada olha para Jesus, o reconhece e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o indivíduo morre, ele é crente, ele vai em espírito para a presença de Deus. Mas não fala que Jesus vem buscá-lo, vem encontrá-lo. Não, ele que vai até Jesus. Então, João 14, quando fala: eu voltarei para vós outros,
para que onde eu estiver, vós estejais também, na casa de meu pai muitas moradas, está falando claramente do arrebatamento, que a igreja como um todo vai ser levada para a casa do Pai e vai estar com o Senhor durante esse período da grande tribulação. Então, em primeiro lugar, aqui eu dou estas razões, né, que são 3, que para mim são muito fortes, para dizer que não pode estar se referindo a um camarada que morreu, tá bom? Está falando mesmo do arrebatamento. Em segundo lugar, eu quero, para ainda acrescentar mais força ao meu argumento, fazer alguns paralelos muito interessantes entre João 14, que é um texto que muitos não entendem ser o arrebatamento, e 1 Tessalonicenses 4, que é um texto que todo mundo sabe que fala do arrebatamento. Comparando João 14 com 1 Tessalonicenses 4. Qual era o sentimento do coração tanto dos crentes de 1 Tessalonicenses 4, quanto dos discípulos que estavam lá na ceia? Em João 14, fala de um coração turbado. Eles estavam angustiados. Jesus começou a falar da morte deles, eles ficaram muito mal. Por isso que Jesus começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E qual era o coração dos crentes da cidade de Tessalônica? Tristeza, conturbação. Por quê? Porque alguns achavam que Jesus já tinha voltado, existiam até cartas que diziam isso. Outros achavam que os mortos que tinham morrido não iam. Outros achavam que, como é que vai ser isso? Será que ele vem mesmo? Será que não vem? Então, no versículo 1, Jesus fala em João 14, não se turbe o vosso coração. No versículo 13, ele fala literalmente aqui, né, de tristeza. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais. Então, primeira semelhança. O coração das pessoas que não têm entendimento, tristeza. Segundo paralelo, tanto em João quanto em Tessalonicenses, Jesus fala crede, né? Em João 14, versículo 1, crede em Deus, crede também em mim. No versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, o segundo elemento de semelhança é o elemento de fé. Crede e, pois se cremos. O terceiro elemento é tanto a presença do Pai quanto a presença do Filho, né? No versículo 1 ainda diz, credes em Deus, vós credes em Deus, e aí ele dá uma ordem, crede também em mim. Então, tem tanto a fé no Pai quanto no Filho. Quando você vai para 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, também tem esses dois elementos, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, né, trará em sua companhia os que dormem. Então, o terceiro elemento de paralelo é a presença do Pai e do Filho, a obra de ambos, né, dentro dessa visão escatológica. Em quarto lugar, nós vemos Jesus dizendo, eu disse a vocês. Então fala da palavra que instrui e que ensina. O versículo 2, né, diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Ou seja, eu estou aqui para esclarecer para vocês. Não fiquem tristes, porque eu estou dizendo algo para vocês, e se eu não fosse fazer isso, eu teria dito também. No Tessalonicenses, nós vemos também esse elemento da palavra, né, do ensino. E Paulo diz no versículo 15, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, lá é Jesus que está falando, aqui ele está dizendo, eu estou falando, mas a palavra não é minha. A palavra é do Senhor. Tá? Que de modo nenhum precederemos os que dormem. Tá? O quinto elemento em comum entre os dois textos é Jesus prometendo a sua volta. Em João capítulo 14, versículo 3, ele diz assim, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei
para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Como é que fica isso em Tessalonicenses? Jesus falando da vinda dele, no versículo 15, não é isso? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precedemos os que dormem. O próximo elemento de semelhança é em que João, capítulo 14, fala, eu receberei vocês. Tá? O versículo 3 de João 14, 3 diz, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Já em 1 Tessalonicenses, fala do arrebatamento. Ou seja, é Jesus tendo uma ação para receber o povo. E isso está lá no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4, que diz assim, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. Ou seja, é Jesus recebendo a igreja nos ares. Ele está arrancando a igreja para receber. No outro ele está dizendo, eu venho para buscar vocês. Aqui, Paulo está dizendo, ele está arrebatando, levando a igreja para si mesmo, para estar com eles, né? E o texto diz, e estaremos para sempre com o Senhor. É muita semelhança, gente. A última comparação é, para que onde eu estiver, para que onde eu estou, vós estejais também. E lá, em 1 Tessalonicenses 4,17 é, para sempre estar com o Senhor. Então, esses dois textos, gente, são textos que falam do mesmo evento, falam do arrebatamento da igreja. Então, mas o que fica claro é que o crente que morre, ele vai até o lugar do Senhor. Mas, quando Jesus vier, ele vem buscar a sua igreja.